Se você deve ser um pouco mais velho, você provavelmente já viu o trailer hilário do primeiro Super Smash Bros de 1999, que vendo um pouco esse trailer, ele é até que um pouco divertido. O trailer em questão mostra o Mario, o Donkey Kong, o Yoshi e o Pikachu caminhando em um terreno cheio de girassóis, até que eles param para brigar. Mas não sei se você sabe, mas além desse trailer existe outro material promocional para o lançamento norte-americano do jogo, que ficou conhecido como Slamfest 99, que foi realizado no parque temático MGM Grand Adventures, localizado em Las Vegas, Nevada, em 24 de abril de 1999. O evento contou com uma luta de wrestling encenada na vida real, envolvendo os mesmos 4 personagens apresentados no trailer, que foi apresentado diante de uma plateia ao vivo. Inclusive, os caras que estavam usando os trajes dos personagens eram os mesmos atores do trailer. A luta, entre aspas, de 17 minutos de duração foi transmitida ao vivo pela internet via RealPlayer G2 pelo serviço internetbroadcast.com da empresa de transmissão Media On Demand. Embora uma retransmissão ao vivo da luta tenha sido disponibilizada no site oficial do evento após vários meses após sua conclusão, não se sabe da existência de nenhuma filmagem do Slamfest 99. A transmissão oficial, bem como quaisquer gravações de vídeo de segunda mão, permanecem perdidas. Apenas há relatos com descrições do que acontecia no evento, além de algumas fotos tiradas durante a luta. Atualmente tem uma busca pela gravação original da transmissão ao vivo, organizada por membros da Lost Media Week. Porém, até hoje, a transmissão ao vivo completa do Slamfest 99 permanece perdida. Como que eu já falei em vídeos anteriores do canal, infelizmente entre 80% e 90% dos filmes mudos dos Estados Unidos estão perdidos. Ou seja, parte da história do cinema está perdida. E também existem alguns casos bem interessantes desse meio de filmes perdidos. Um deles que vale destacar é o filme de 1913 The Airwolf, que é considerado o primeiro filme de lobisomem da história do cinema. O filme mudo foi baseado no romance Os Lobisomens de 1898. O filme foi dirigido por Harry McHugh e lançado pela Universal Pictures. O filme conta a história de uma indígena que ressuscita e vai em busca do fantasma do homem maligno que matou seu namorado. E por algum motivo ela decide se transformar em um lobisomem. Atualmente não se sabe da existência de nenhuma cópia do filme, já que todas as cópias conhecidas foram destruídas em incêndios de guarda-roupas esquecidos no Universal Studios. E assim como milhares de outros filmes dessa época, The Airwolf vai ficar infelizmente perdido para sempre. O termo Lost Media ou mídia perdida é o termo utilizado para se referir às formas de comunicação do século XXI que se perderam, como músicas, filmes, programas de televisão e até livros. Porém, um dos casos mais notáveis desse fenômeno
antecede praticamente todas as formas modernas de comunicação de massa. Trata-se das lendárias peças de mistério de Covert. Essas peças teatrais religiosas eram encenadas na cidade de Covert, na Inglaterra, entre os anos de 1392 e 1579. Diferentemente de outros ciclos dramáticos medievais, em que sua maioria apresentavam histórias do Velho Testamento, as peças de Covert focavam majoritariamente em episódios do Novo Testamento, como a Anunciação, o nascimento de Cristo e outras passagens da vida de Jesus. Esse enfoque singular fazia com que as peças se destacassem não apenas pela temática, mas também pela força dramática e pela profundidade emocional que traziam ao público da época. É amplamente aceito que o jovem William Shakespeare tenha presenciado uma dessas apresentações em sua juventude. Fato que muitos estudiosos acreditam ter deixado marcas profundas em sua obra. A influência das peças de mistério de Covert é frequentemente apontada na maneira que Shakespeare incorporou temas religiosos, a psicologia, das personagens e da teatralidade popular em suas próprias criações. Entretanto, a história reservou um destino trágico para essas obras. Após séculos de prática e popularidade, as peças foram brutalmente reprimidas pelo governo inglês durante o período das reformas religiosas, que visavam romper os laços com o catolicismo romano e afirmar que o anglicanismo como nova fé oficial. As peças religiosas vistas como reminiscências de uma religião agora repudiada foram banidas. No processo, grande parte dos textos originais, encenações, tradições orais e técnicas de performance foram destruídas ou esquecidas. Hoje restam apenas fragmentos e referências esparsas das peças de mistério de Covert, transformando-as uma das maiores e mais dolorosas perdas da história da arte dramática. Mais do que simples documentos históricos, elas representavam a alma de uma época, um elo entre a fé, a cultura popular e a arte teatral que não poderá jamais ser plenamente recuperado. As peças de mistério de Covert são um poderoso lembrete que nem toda mídia perdida pertence à era moderna. Algumas das maiores perdas aconteceram séculos antes da invenção do cinema, da televisão ou da internet, e sua ausência ecoa até hoje nas lacunas silenciosas da nossa memória cultural. Se você é um cinéfilo de longa data, você provavelmente conhece o Martin Scorsese, que é um dos diretores mais celebrados da sétima arte, graças a trabalhos bem conhecidos dele, como O Lobo de Wall Street e Bom Companheiro. Porém, um dos melhores trabalhos dele, com certeza, é o famoso Taxi Driver. Taxi Driver é um famoso filme neo-noir de drama psicológico e suspense de 1976, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, sendo um grande sucesso de crítica e bilheteria. Porém, como vocês já devem perceber, mesmo sendo um diretor bem conhecido, não é uma tarefa mais fácil do mundo fazer um jogo inspirado numa obra dele. Bom, existem sim jogos de filmes cult, principalmente jogos do Scarface, Poderoso Chefão, Cães de Aluguel e outros que saíram na época do PlayStation 2. Mas nesse mesmo período, estava sendo desenvolvido um jogo de ação baseado no filme Taxi Driver. Planejado para ser lançado em 2006, um jogo baseado nessa produção começou a ser feito pelo estúdio Papayo e feito para o PlayStation 2 e para o Xbox original. O jogo contaria uma história que se passaria depois do filme original, tendo até o Robert De Niro reprisando um dos papéis do filme dentro do jogo. O jogo foi anunciado em 2005 e alguns vídeos e imagens do mesmo foram disponibilizados, com até alguns veículos de mídia que jogaram o jogo durante a sua produção relataram que o mesmo era bastante semelhante aos jogos da franquia GTA.
E também era dito que o próprio Martin Scorsese não estava feliz com o projeto, mas ele não podia fazer muita coisa, graças às cláusulas contratuais. Porém, foi revelado em 2007 que o jogo foi cancelado, devido a uma crise financeira dentro da distribuidora, fazendo que o jogo nunca fosse lançado, e nenhuma versão jogável dele foi disponibilizada. Atualmente, o jogo permanece como perdido, e não se sabe se um dia ele poderá ser disponibilizado. Esse não é bem um caso de Lost Media, mas sim um caso de Lost Wave. Mas eu queria trazer um caso de Lost Wave aqui pro canal. Então podemos explicar um pouco sobre o que é isso. Em 21 de fevereiro de 2020, o usuário DataFreak postou essa música pela primeira vez nos fóruns do New Wave Outpost. A música veio de uma fita cassete gravada no Canadá em 1974. Em 8 de abril de 2020, o usuário InistMe 78 postou um refrão do Spirit of the Radio, perguntando se alguém o conhecia, mas eles disseram que a música era de 1985, mas não disseram de onde o tiraram. Em 20 de julho de 2020, o usuário do YouTube DG Formaldehyde publicou a música no YouTube e nos fóruns do New Wave Outpost, pedindo ajuda para identificá-la. Ele afirmou tê-la ouvida na CFNYFM em 1974, embora não se lembre bem. A música provavelmente foi gravada antes de julho de 1984, pois You Think You're a Man, da artista por performática americana Divine, lançada em julho de 1984, era mais nova da fita. A maioria das músicas da fita era de origem britânica, datando de 1980 a 1984. É possível que a música tenha sido tocada uma vez como parte do concurso anual de talentos da CFNY. O concurso exibia 50 músicas anualmente, geralmente transmitindo bandas em exposição ou lançamentos. Até hoje, o caso dessa música misteriosa nunca foi resolvido. Ok, esse caso aqui é bem complicado. Todos nós sabemos que um dos gêneros de não ficção mais controversos e famosos na literatura, no podcast e no cinema, com certeza é o True Crime, ou crimes reais. Como o próprio nome já diz, o True Crime é algo no qual o autor examina um crime real e detalha as ações de pessoas reais. E muitas vezes, os conteúdos de True Crime muitas vezes abordam homicídios, por algum motivo. Como vocês puderam ver, o True Crime é frequentemente criticado por ser insensível às vítimas e suas famílias e é descrito por alguns como uma cultura trash. Mas mesmo sendo um gênero bastante polêmico, o True Crime ainda é bem popular na internet, principalmente em plataformas como o YouTube ou o TikTok. E como vocês já ouviram, muitas vezes esse tipo de conteúdo aborda casos de homicídio. E provavelmente o criador de conteúdo mais famoso relacionado ao True Crime com certeza é o infame Plagued Moth. O Plagued Moth é um youtuber que iniciou sua carreira em 2020 como canal de comentário, mas ele acabou mudando seu conteúdo para o canal entre muitas aspas sobre True Crime. E quando eu digo entre aspas é porque, pelo que eu ouvi dizer, ele não só falava sobre casos de True Crime, como também ele fazia reacts de choque content. Pois é.
E como vocês puderam imaginar, o Plague de Moth era extremamente criticado por esse tipo de conteúdo e ele também já se meteu em várias polêmicas. Mas esse vídeo não é sobre as polêmicas do Plague de Moth, mas sim sobre o conteúdo do canal dele que simplesmente se perdeu, pois o canal do Plague de Moth foi excluído do YouTube em algum momento de 2024. E eu nem preciso explicar o porquê, né? E por causa disso, os vídeos dele, que praticamente tinham bilhões de views, foram dos que se perderam. E há apenas alguns pequenos reups na internet, além de claro de captura de tela das thumbnails do canal dele. Hoje em dia o Plague de Moth opera em um segundo canal reserva, depois que o canal original dele foi excluído. Mas até hoje o conteúdo original do Plague de Moth ainda continua sendo uma mídia perdida. Esse é um caso que está relacionado a movimentos que aconteceram no México em 1968, justo o ano em que a capital do país era a sede dos Jogos Olímpicos daquele ano. No ano de 1968, aconteceram vários protestos estudantis na cidade do México. Porém, o presidente da época, Gustavo Díaz Ordaz, estava determinado a suprimir esses protestos, que eram sintomas da crise social e política que o país estava enfrentando. Ele queria suprimir esses protestos para passar a imagem de estabilidade para os estrangeiros, já que os mesmos estavam olhando para o país por causa dos Jogos Olímpicos. Então, no dia 2 de outubro de 1978, 10 dias antes da abertura dos Jogos, as Forças Armadas do país foram ordenadas a abrir fogo contra os manifestantes, que estavam fazendo protestos pacíficos na Praça das Três Culturas em Tlatelolco, na cidade do México. E por causa disso, mais de centenas de pessoas foram mortas, apesar de não termos um número preciso de vítimas. Esse incidente particular ficou conhecido como o Massacre de Tlatelolco e é considerado um dos capítulos mais sombrios e horríveis da história do México. Agora, temos que conhecer o protagonista dessa mídia em questão, que é o jornalista Jacobo Zabludovsky. Ele foi uma figura muito proeminente em programas de televisão do México, que inclusive ele era amigo do Roberto Bolanos, o Chespirito. E depois deste incidente, é certo que diversos veículos de comunicação do país foram silenciados e reprimidos pelo governo para que a história não viesse vir à tona para a população. Logo surgiu a lenda urbana de que em um programa jornalístico, logo depois do incidente, o Jacobo Zabludovsky teria começado o programa com a frase "Hoje foi um dia soleado", que pode ser traduzida como "Hoje foi um dia ensolarado". Foi dito que essa frase foi uma forma do jornalista não falar sobre o incidente, dado a censura do governo. Existe dúvida sobre onde ele teria dito essa frase e quando ele teria dito ela, se foi no dia do incidente ou no dia seguinte, havendo dúvidas se ele tinha um programa televisivo na época, mesmo que ele tenha iniciado sua carreira lá em 1946. Havendo até pessoas que dizem que ele poderia ter falado isso em um programa de rádio. A questão é que só temos relatos de gente que se lembra ter ouvido Jacobo falando isso e que essa frase estava relacionada ao incidente. Porém, não existe nenhuma confirmação de que ele jamais teria dito essa frase nesse contexto. O mesmo enquanto vivo nunca negou ou nunca confirmou ter dito essa frase, tendo até pessoas que teorizam que ele tenha dito essa frase, na verdade foi outro jornalista, não Jacobo. E como vocês puderam ter visto, não existe nenhuma gravação para confirmar que esse evento realmente aconteceu. E caso ele realmente tenha acontecido em um programa televisivo, é bem provável que essa mídia seja recuperada algum dia, já que gravar conteúdos de televisão era algo que praticamente não existia nessa época, sendo que essa tecnologia só teria sido inventada nos anos seguintes. Mas não se sabe se essa mídia realmente existiu de fato.
Então acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário aqui embaixo para apoiar o nosso canal, para ter mais vídeos como esse. Então, obrigado por tudo e até a próxima.